porque eu decidi ser diarista. Oi, muito prazer. Seja muito bem-vinda a esse canal. Quem não me conhece, eu me chamo Stephanie e hoje, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês o porquê eu me tornei diarista. Bora lá? Não vou saber pra vocês falar as datas, até porque fazem muito tempo, né, gente? Eu já sou velha, 33 anos, então já se passaram muito tempo. Mas eu vou começar do começo, onde eu tive o meu primeiro emprego, para eu explicar para vocês o porquê eu me tornei diarista. Eu tinha, acredito que 16 para 17 anos, eu já fazia vários bicos, sabe? Eu sempre fui de fazer bico, eu sempre fui de trabalhar para ter o meu dinheirinho. E eu lembro de muito nova eu indo trabalhar lá em Pernambuco, Petrolina, onde minha irmã mora. Eu lembro muito vagamente eu trabalhando, eu lavando muita louça em um casamento. Mas nisso eu acho que eu tinha 14 anos, eu era muito novinha. Porque eu não lembro, se é que eu não lembro de coisas recentes, né? Eu não sei porquê, eu tenho uma memória péssima. Mas eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro vagamente desse dia onde eu fiz essa diária, né, para lavar a louça do casamento. E, e aí eu morava em Pernambuco, vim para Petrolina, vim para São Paulo com a minha mãe. E, e aí começamos nossa vida aqui. Outro dia eu conto esse período que nós moramos em Pernambuco, porque minha história é um pouco grande. Eu vim pra cá e eu lembro que eu tava no ensino médio e eu queria muito trabalhar. Por que eu queria muito trabalhar? Porque as minhas irmãs, elas trabalhavam já e eu ficava com esse peso. Desde cedo eu tinha esse peso porque eu também queria trabalhar. Né? Ah, minhas irmãs trabalham, minhas irmãs ajudam em casa e por que eu não ajudo? Eu tinha muito isso na mente, mas eu lembro de ser muito imatura também. Mas eu lembro que eu tinha essas sensações assim, eu também quero trabalhar, também quero ter minha independência. Eu lembro muito bem desses flashes assim que vinha na minha cabeça. Mas eu também era muito imatura quando eu tinha mais ou menos essa idade, de 16 para 17 anos, eu consegui trabalhar em um lugar onde, na verdade, foi uma colega que me indicou. E quem era a supervisora desse lugar, o nome do lugar se chama Rei do Mate. Quem era a supervisora do meu lugar era a tia da minha colega. E aí ela conseguiu me indicar nesse lugar. Não, acredito que eu tinha um pouco menos que 17 ainda. E, e aí eu lembro que era como se fosse jovem aprendiz. Eu não lembro muito bem, gente, eu não lembro. Mas eu não tinha registro desse lugar. Eu não tinha registro. Acredito que tenha sido só um trabalho temporário, mas também não lembro. Enfim, eu lembro que foi o meu primeiro emprego e eu trabalhava super bem nesse lugar. Eu fazia o fechamento de caixa, aprendi a fazer o fechamento de caixa, aprendi a fazer o mate mesmo, né? Se chama Rei do Mate o nome. Aprendi a fazer pão de queijo. Nesse lugar tem mate, tem cafés, tem pão de queijo, tem sobremesas, né? É uma cafeteria muito famosa. Nem sei se hoje ela tá famosa ainda, mas naquela época era muito famosa essa cafeteria. E eu trabalhei por um período nesse lugar. Acredito que tenha sido uns. Acho que um pouco menos de um ano. Porque eu lembro que eu saí desse lugar, ele não pagava muito, esse lugar não pagava muito. E eu lembro que eu saí porque teve uma oportunidade para eu trabalhar na Batio. Batio, para quem não conhece, a Batio de Latte é uma sorveteria que é super famosa, essa sorveteria. E eu comecei a trabalhar nesse lugar. E nesse lugar, na Batio, eu comecei como atendente. E aí eu trabalhei nesse lugar como atendente. Você tinha que fazer meio que um cursinho para entender todos os sorvetes, para entender as composições de todos os sorvetes, a matéria-prima de todos os sorvetes. Enfim, aprendi tudo certinho. Nesse lugar eu fiquei 3 anos, né? Eu fiquei até eu ter a Mel.
E, e aí eu aprendi e tal, e tinha alguns cargos nessa época. Você tinha que entrar como atendente, depois você poderia virar auxiliar de gelateria, da gelateria. Gelateria é a sorveteria. É, eles falam em italiano, né? É gelateria que fala porque é em italiano. É uma sorveteria italiana. E tinha auxiliar da gelateira. E, e eu gostava muito da cozinha. Eu gostava muito. Eu gostava também de atender o público, né? Eu sempre gostei de atender o público, mas eu gostava mais da gelateria, de preparar o sorvete, da produção. E eu lembro que eu sempre dava umas saidinhas do atendimento para eu ir, como a gelateira era uma amiga minha, eu ia lá e falava bem assim, amiga, me ensina a fazer como é. E aí ela me ensinava a fazer. Ó, é assim, é assado. Aí ela começou, eu não, vamos lá, eu não quero fazer o sorvete agora. Eu quero aprender a mexer na máquina. Como é que mexe na máquina? Aí ela me ensinava, ela me ensinou a mexer na máquina. Ó, é assim, tem um processo de pasteurização, você tem que primeiro bater toda a matéria-prima, você tem que colocar na máquina, aí tem esse processo de pasteurização, onde vai bater o sorvete, ele vai ficar quente, vai juntar todos as matérias-primas, vai ficar quente e depois desce para essa outra máquina para ela se tornar o sorvete mesmo. E o sorvete vai sair prontinho aqui nessa outra máquina. Pois eu aprendi tudo, ficava olhando ela fazer e eu aprendi tudo. Eu aprendi como se faz e tudo mais. Enfim, aí os dias foram se passando, eu fui me destacando muito porque chegavam pessoas novas e eu comecei a ensinar. A minha supervisora falava, Stephanie, você pode ensinar tal pessoa a matéria-prima do gelatos, o que tem em cada gelato. Era tipo um livrinho assim, onde a gente tinha que estudar esse livrinho com os nomes de todos os sorvetes, o que ia dentro de todos os sorvetes, qual era o padrão, como deveria se portar na frente do cliente, como a gente deveria se comunicar com o cliente chegando, qual seria a nossa postura mediante o cliente. Ou seja, eu tinha que passar tudo isso para os funcionários novos. E aí minha supervisora falou, eu falei, não, tudo bem, eu posso passar, não tem problema. E eu desde sempre fui assim, mesmo que eu não fui paga para fazer aquilo, a minha vida inteira eu sempre gostei de fazer muito além do que eu precisava, sabe? Eu tenho isso comigo. E não é para puxar saco, muitas pessoas falam que eu puxo o saco de patrão. E não, acredito que seja o meu jeito mesmo de ser, não tem problema, não me custa eu fazer um pouco mais, então não tem problema nenhum. Pra mim não é, pra uns é um peso, mas pra mim é normal, sabe? Eu lido normal, como se fosse o meu trabalho mesmo. Enfim, eu fiz, iam chegando pessoas novas e eu ia fazendo. Até que surgiu uma oportunidade para eu começar a liderar. Mas eu lembro que também nessa mesma época surgiu uma oportunidade para ir para a gelateria, para ser auxiliar da gelateira. E eu escolhi o quê? Sim, mesmo que eu iria receber menos, eu escolhi trabalhar na gelateria, porque eu sempre gostei de produção. Eu sempre gostei de trabalhar na produção, sabe? Eu sempre gostei de entender como que as coisas eram feitas. Enfim, fui trabalhando, fui gostando, fui entendendo muito mais sobre as coisas. E eu já tinha muito domínio. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa. Eu ficava olhando a menina fazer e aí surgiu uma oportunidade para ir para o Rio de Janeiro. Porque iria abrir 2 lojas no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Eu fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro. Mas na verdade, agora que eu lembrei, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já tinha virado gelateira. Eu não era mais a auxiliar, eu já tinha virado a gelateira. Eu não lembro muito bem como foi que eu me tornei, eu não lembro. Não me perguntem porque eu não vou lembrar. Mas eu só lembro porque quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu já tinha virado. E, e aí eles falaram, ó, Stephanie, você vai, me fizeram uma proposta certinho, né? Iriam pagar tudo, hotel, tudo. Alimentação. Ah, você vai, mas é pra ficar 15 dias. E nisso eu namorava com o pai da minha filha nessa época. Mas eu pensei, bom, eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou ir, né? Eu vou ir, como são só 15 dias, eu vou ir.
Aí, enfim, eu fui pro Rio de Janeiro. E fiz o papel, ensinei a menina. Ou seja, dever cumprido. Passaram os 15 dias, eu voltei pra cá. E quando eu voltei, assim que eu voltei, eu engravidei. O tempo que eu tava gestante, eu trabalhei direitinho. Realmente, eu só parei de trabalhar quando faltava pouquíssimos dias pra eu ganhar mel mesmo. Eu lembro que eu trabalhava aquele barrigão grande, eu lá trabalhando. E eu nunca fiz corpo mole pra trabalhar, nunca fiquei pegando atestado, sabe? Sempre trabalhei direitinho. E aí a Mel nasceu e eu coloquei na minha cabeça, bom, vai passar o período que eu vou ficar em casa cuidando dela e eu vou voltar pro trabalho. Normal, vida que segue. Vou colocar ela na escolinha, vida que segue. Mas, como o futuro pertence apenas para Deus, o que aconteceu? A Mel, ela nasceu com um problema que ela tinha refluxo. E aí eu lembro que ela ficava roxinha, porque ela engasgava com o mamar e ela ficava toda roxa, toda roxa. Vocês precisavam ver, gente, dá uma dó. A bichinha toda roxa. E aí eu não queria deixar. Eu não queria deixar ela com ninguém. Gente, quando a gente se torna mãe, né, é incrível. A gente se torna uma leoa e acha que ninguém mais sabe cuidar, só a gente. E foi isso que aconteceu. Eu fui lá no meu patrão. O meu patrão, o Edu, quem conhece a Bate vai saber. Ele é maravilhoso, e, e eu lembro que nessa época eles não mandavam ninguém embora. Tipo, era uma época assim, como tava muito no início, eles só mandavam alguém embora, né? Se fosse justa causa ou tudo, mas eles não mandavam. Aí eu fui lá, conversei pessoalmente com ele. Teve uma vez que ele tava lá na, na cozinha e eu lembro, ele foi visitar, porque ele ia só visitar, né, todas as lojas. E eu lembro que eu conversei com ele pessoalmente, foi uma conversa super longa, contei tudo o que estava acontecendo. Pois ele me mandou embora, gente, com tudo certinho, né, com todos os direitos. E eu sou grata a esse homem até hoje. Eu sei que ele não lembra mais nem que eu existo, mas enfim, sou muito grata, né, pela vida dele e por ele ter feito isso naquele momento da minha vida. Fui cuidar da minha filha, cuidei da Mel, cuidei, recebi os 6 meses de coisa, né, e eu lembro quando ela tinha 7 meses, conheci a Cleide. E eu já comecei a trabalhar aqui na casa dela. Mel tinha 6 meses, dei 6 para 7 meses. E aí eu lembro que eu contei com a minha irmã. Conversei com a minha irmã e falei pra ela que se ela poderia cuidar da Mel pra eu trabalhar aqui de faxina. E minha irmã me ajudou. Minha irmã me ajudou a cuidar da Mel por enquanto que eu vinha trabalhar de faxina. Inclusive, posso te mostrar, Cleide, ou não? Inclusive, eu tô aqui com a Cleide, ela acabou de chegar. Eu tô fazendo um vídeo, Cleide, contando minha história. Passa a roupa e conta a história. E aí, a minha irmã ficou com a Mel por enquanto que eu comecei a vir trabalhar aqui com a Cleide. E nisso a Mel tinha 7 meses, né? E eu tô com a Cleide até hoje. Tô com a Cleide até hoje, fazem 11 anos que eu tô com a Cleide. E nisso eu fiquei esses anos todos, né, trabalhando com a Cleide, aí trabalhei em outros lugares, aí trabalhei um período em outros lugares, mas sempre me mantive aqui na Cleide. E os anos foram passando, a Mel ainda era muito pequena, né, eu decidi que eu iria trabalhar só como diarista. Nesse período eu tinha o auxílio do Bolsa Família, então eu recebia o pagamento aqui com a Cleide e recebia o Bolsa Família e a pensão que o pai da Mel dava para ela. E eu fiquei esse período trabalhando, né? E aí eu determinei, né, que eu iria me manter nas diárias até a Mel crescer. E eu coloquei na minha cabeça que quando a Mel tivesse com 7 aninhos, eu iria começar a estudar, eu iria voltar pro CLT, ou seja, eu me privei durante um período da vida da Mel para viver a vida dela, para me dedicar a ela, e coloquei na minha cabeça, quando ela tivesse 7 anos, eu iria me dedicar a mim, a minha vida, ia voltar aos meus estudos e tudo mais. E foi isso que eu fiz. Quando ela tinha 7 anos, eu comecei a isso, mas acredito que veio a pandemia. Isso, foi isso mesmo, veio a pandemia. E aí eu lembro que foi isso mesmo que aconteceu. Eu lembro que eu arrumei um trabalho, que foi no Nubank, e esse trabalho eram só
6 horas por dia. E como eu saí da Cleide por culpa da pandemia, esse trabalho do Nubank era online. Aí eu lembro que eu trabalhei esse período online. Eu trabalhei nesse período online, mas quando eu saí do Nubank, eu falei em outro vídeo porque eu saí. Aí quando eu saí do Nubank, eu comecei a estudar pedagogia. Por quê? Porque eu sentia muita vontade de ser professora. Eu sentia muita vontade, assim, de ser professora. Era meu sonho, assim, ser professora. Essa era a minha profissão dos sonhos. E aí eu fiz pedagogia, fiz um período de pedagogia e eu fui contratada para trabalhar como professora em uma ONG, uma escolinha que ficava 2 minutinhos da minha casa. Para quem não sabe, eu moro em uma comunidade e nessa comunidade tinha essa ONG voltado para crianças, né? E eu fui educadora. Mas o que aconteceu? Eu não me adaptei. Por que eu não me adaptei? Esse lugar são crianças totalmente vulneráveis, né? Que não tem nenhum apoio familiar, ou seja, pessoas que moram em comunidade, a maioria não tem um apoio familiar, porque os familiares não têm estrutura, né? Não tem estrutura para isso, tem muita briga, é muita bebida, não só em comunidade, mas na comunidade, né? É um ambiente um pouco mais escasso, porque são pessoas bem pobres, que não têm nenhum recurso. Ou seja, são crianças que têm que ter uma preparação muito boa, e eu não tive essa preparação. Até porque eu estava apenas no primeiro semestre da faculdade, ou seja, não tinha um histórico muito grande, assim, para eu saber lidar com esse tipo de criança. E o que aconteceu? Eu entrei em depressão. Foi um período mais difícil, assim, da minha vida, porque eu começava a me questionar muito. Me questionava muito, muito, muito porque eu tava tendo aquilo, se eu tava tendo um trabalho dos sonhos, ganhando bem, trabalhava a 2 minutos da minha casa, era tudo maravilhoso. Além daquele sentimento de depressão, tristeza, eu comecei a me questionar muito porque eu tava passando por aquilo. Até que eu não tava conseguindo fazer coisas básicas, sabe? Eu ia trabalhar e eu ficava apática lá, eu não entendia sobre nada, a parte cognitiva zerou na minha mente. Ou seja, foi uma depressão muito forte. Eu fui diagnosticada como depressão, ansiedade e estresse. Esses três em um só. Ou seja, eu não consegui ficar. Eu simplesmente abandonei porque eu acordava, eu não sabia nem por que eu estava acordando. E foi um momento da minha vida que foi punk, foi difícil. Até que aí eu, né, saí do trabalho e coloquei na minha cabeça que eu não iria mais trabalhar, que esse sonho, ele não iria mais se realizar, porque eu vi que aquilo não era pra mim. E é o que eu coloquei na minha cabeça até hoje. Aquele sonho não é pra mim, trabalhar com crianças não é pra mim, porque eu sou uma esponjinha, eu vou absorvendo todos os problemas da criança e eu não sei lidar com isso. E eu coloquei na minha cabeça que, como eu tenho uma predisposição para ser empreendedora, eu coloquei na minha cabeça que eu vou ser empreendedora, eu não tenho que fazer, eu vou ser empreendedora. E aí eu tô empreendendo, é uma forma de empreender, trabalhando como diarista, como personal organizer. E mais pra frente eu tenho um projeto de trabalhar, voltar com a minha browneria, porque eu tinha uma browneria. Não browneria física, eu vendia brownie na rua. Ai, minha costas tá doendo, gente. E eu tô nesse processo, eu penso em voltar. Então, nesse vídeo, eu falei pra vocês qual foi o motivo que eu não quero mais trabalhar no CLT. O motivo era esse: se fosse pra eu trabalhar no CLT, eu iria trabalhar com algo que eu amo. Mas como algo que eu amo eu vi que não é pra mim, eu vou trabalhar com a minha segunda opção, que é ser empreendedora e montar algo pra mim futuramente. Mas por enquanto que eu não monto, eu vou trabalhando como MEI, como diarista e outras coisas. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. Eu vou terminar aqui, porque eu tenho mais uma diária hoje, dia de terça são 2 diárias. Eu vou correr aqui pra eu ir pra minha outra diária. Vocês tenham gostado de coração. Desculpa porque ficou um pouquinho longo, mas não esqueça, fique feliz.